Oi, pessoal da Arena. Eu sou a Bruna, psicóloga da página Jovens Terapeutas, e hoje eu tô aqui em comemoração ao aniversário da Lei Maria da Penha para falar um pouquinho com vocês sobre os tipos de violência e falar um pouquinho mais sobre a violência doméstica. Então, algo que primeiramente pode gerar algum tipo de confusão é quando a gente define, os tipos de violência. Quais são esses tipos de violência contra a mulher? A violência física, que é quando há ali algum tipo de agressão ao corpo da mulher. A violência sexual, quando ela é coagida, obrigada de alguma forma a participar de algum tipo, de relação sexual sem ser do seu desejo. E aí a gente tem várias formas, infelizmente. A gente tem a violência patrimonial, quando algum tipo de bem, documento, material, algo do seu próprio patrimônio, é subtraído, enfim, é tirado de alguma forma. A gente tem a violência moral, quando tem algum tipo de coação, de injúria, de difamação contra a mulher. E a gente tem a violência psicológica, quando a gente tem algum tipo de ameaça, algum tipo de chantagem, algum tipo de tentar de alguma forma interferir nessa autoestima da mulher, quando a gente tem alguma alteração no seu estado emocional, no seu estado psicológico. Esses são os 5 tipos de violência, e uma coisa que é importante a gente destacar é que não necessariamente elas ocorrem totalmente separadas. A gente tem casos em que esses tipos de violência ocorrem juntos, eles ocorrem em conjunto. E um dos tipos de violência que é mais difícil da gente identificar é justamente a violência psicológica. Por quê? Porque a gente não tem algo material, algo visível, para dizer ali, olha, igual na violência física, quando a gente tem algum machucado, algum registro no corpo, digamos assim, ou como a violência patrimonial, quando a gente tem algum comprovante, algum documento ali que comprove aquela perda. Então, a violência psicológica, o nome mesmo já diz, é uma perda, é algum prejuízo nesse estado emocional, nesse estado psicológico. Então, ela é uma das mais difíceis de identificar. Por isso, também, um dos motivos importantes da gente estar aqui, fazendo esse vídeo, trazendo esse conteúdo para vocês. E dentro da violência, a gente tem alguns sinais que ajudam a gente a identificar de alguma forma, ou que podem servir ali de algum tipo de alerta. E um deles é essa questão do ciclo da violência. Eu não sei se vocês já viram, já ouviram falar sobre isso pela internet, ou até mesmo entre algumas pessoas conhecidas de vocês, mas na violência doméstica, muitas vezes a gente tem esse ciclo, a manutenção desse ciclo. E como que é isso? Normalmente, a gente tem ali uma primeira fase, que é a fase de tensão. Quando a mulher, no caso, percebe que a pessoa agressora, tá num estado ali alterado, esse estado mesmo de tensão, Você percebe nos comportamentos, você percebe no jeito de falar, no funcionamento daquela pessoa no dia a dia. Mas perceba, isso pode sim ser difícil de perceber, de se atentar a esses sinais, porque a gente acaba entendendo que o trabalho pode estar difícil, que a rotina pode estar difícil e por aí vai. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é justamente esse ciclo. Então, voltando, a gente tem essa primeira fase de tensão, que a gente percebe ali que tem uma tensão no ambiente daquela pessoa, e aí a gente vai para a segunda fase, que é justamente a fase da agressão, quando tem esses comportamentos, essas atitudes mais agressivas, e aí a gente tem a fase 3, que é a fase da lua de mel, quando tem o pedido de desculpas, quando tem uma fala de um arrependimento, aquela promessa de que isso nunca mais vai se repetir. E essa fase de lua de mel dura por algum tempo, por algum período, mas logo depois inicia novamente o ciclo, começando pela tensão, agressão, lua de mel, e percebe como esse ciclo vai se mantendo, se perpetuando. E aí, quando eu digo, desses sinais, é para chamar a atenção também para o cuidado que a gente precisa ter quando a gente tem falas do tipo, é o jeito da pessoa, a pessoa é mais estressada ou a pessoa é mais impulsiva. Muito cuidado com isso, Vamos tentar ficar atentas. Eu sei que pode não ser obrigação de ninguém, mas é importante a gente ter em mente, o funcionamento desse ciclo, que não necessariamente é o jeito daquela pessoa, não normalizar esse jeito, para a gente poder
ter uma compreensão do que está acontecendo e até mesmo do que a gente pode fazer com isso. Bom, então, nesse primeiro vídeo, né, nesse primeiro momento, eu queria deixar isso registrado aqui, esses tipos de violência, essa atenção, né, à violência psicológica, como que ela pode estar inserida em outros tipos de violência, né? Muitas vezes, quando a gente tem uma violência física, em algum momento anterior houve algum tipo de violência psicológica, né? Então, vai entrando nesse ciclo também. Oi, pessoal! Me chamo Tayane, eu sou psicóloga da página Jovens Terapeutas e junto com a Bruna, que é da página junto comigo, nós fomos convidadas para falar um pouquinho sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, violento ou tóxico, em comemoração à Lei Maria da Penha. Bem, a Bruna trouxe um pouquinho dos tipos de violência, deu uma definição, trouxe também o ciclo, né, que as pessoas normalmente enfrentam quando estão nesse tipo de relacionamento. Muitas pessoas não conseguem identificar que está nesse relacionamento. Como a Bruna falou, tem alguns tipos de violência que às vezes são normalizadas ou são difíceis de comprovar. Muitas pessoas acreditam que somente violência quando há uma agressão física, e não é assim. Então, antes disso, existem outras variáveis. E outras pessoas estão ali porque não conseguem sair mesmo. Possuem um medo, por exemplo, né, de acontecer algo contra si ou contra alguém que ama. Existe também uma questão que envolve questões jurídicas, né, que às vezes essa pessoa também tem um receio. Existe uma dependência, muitas vezes financeira, desse agressor, pois às vezes não consegue se manter ou manter os filhos, caso tenha. Existe uma culpa, porque às vezes o agressor se utiliza do discurso de que ele é assim por conta dela, ela faz algo para ele ser um pouco mais agressivo, o relacionamento não tá bom porque ela é muito ciumenta. Existe uma questão de uma falta de rede de apoio, porque como a maioria das pessoas começam um discurso de que a pessoa está ali porque quer estar ali, vão deixando um pouco essa pessoa de lado. Então essa pessoa começa a ficar sozinha, se ver sozinha, não tem ninguém para compartilhar, não tem ninguém para trocar. Então essa falta de rede de apoio também envolve esse se manter no relacionamento. Existe também, até mesmo inconsciente, uma crença de que ela não é digna de merecer amor, que ela não vai encontrar ninguém melhor, né? Que ela não tem valor, que ela não é suficiente. E isso, muitas vezes, é reforçado por esse agressor. E hoje eu vou trazer uma questão que é muito presente, que é a questão do julgamento. Pois é, sair de um relacionamento desse, gente, vai além de coragem, de falta de amor próprio, da famosa vergonha na cara. Muitas pessoas não conseguem identificar que estão num relacionamento abusivo e outras até identificam, mas não conseguem sair. Porque envolve muitos fatores. Envolve uma falta de rede de apoio, às vezes, porque muitas pessoas vão deixando essa pessoa para trás, porque acham que ela tá ali porque quer, porque não quer abandonar. Então falta essa rede para amparar e falar, eu tô com você, né, sem julgamento, sem tentar tirar aquela pessoa dali e sim dar apoio. Tem questões judiciais envolvidas, né? Tem uma questão do medo. Essa pessoa pode ter medo do abusador fazer algo contra ela ou contra alguém que ela ama. Uma culpa, porque às vezes esse abusador diz pra ela que a culpa do relacionamento não dar certo é dela. E às vezes ela acredita, né? Então a culpa é minha por tudo isso tá acontecendo. Tem também uma dependência, normalmente o que a gente mais vê é uma dependência financeira, mas podem ter outras dependências, né? Até mesmo não querer ficar sozinha, mas a financeira principalmente, porque às vezes essa pessoa depende totalmente desse abusador para se bancar, para poder bancar a casa, os filhos quando tem, né? Tem uma questão que envolve também crenças. E o que são essas crenças, né? Essa pessoa, mesmo que inconsciente, ela acredita que ela não vai ter ninguém pra amar ela caso ela largue esse abusador, que ela não tem valor, que ela não merece ser amada. E
o abusador às vezes reforça isso, né? Ah, você não vai encontrar ninguém como eu sou o melhor marido do mundo, né? Isso acontece muito, então tem essa questão, esse reforçador. E um dos principais, assim, que vem muito em pesquisas, em artigos que a gente lê, é a questão de se manter nesse relacionamento por conta dos filhos. Muitas mulheres se mantêm nesse relacionamento porque acham que é melhor para os filhos ver os pais juntos. Mas aí a grande questão é, você realmente acredita que o seu filho vai estar melhor estando num lar com tanta briga, com tantas questões e até mesmo agressões físicas? Será que ele vai preferir viver num lar tão conturbado assim do que ver os pais separados e talvez convivendo de uma maneira um pouco mais amigável? Pois é, como que vai ficar o psicológico dessa criança vivendo num lar que não é tão saudável assim? Fica também essa reflexão. Nós sabemos que é muito difícil mesmo sair dentre todos esses pontos. Cada um também vai ter outras particularidades que pode estar enfrentando dentro do relacionamento, mas a gente resolveu trazer isso porque é uma forma de clarear e de também as pessoas que veem amigos, né, familiares passando por isso, para dar um pouquinho mais de empatia, um olhar mais empático em relação a essa pessoa. Às vezes ela não quer sair, às vezes ela não consegue por esses pontos que eu falei, ou até outros, né? Então, ter uma rede de apoio é muito importante, até mesmo para a pessoa poder buscar ajuda. Então, um dos pontos para você que está passando por isso é buscar ajuda, é ter uma rede de apoio, é poder contar. Procure a sua rede de apoio, procure um profissional, mantenha sua base forte e denuncie. A gente sabe que é difícil, que é sofrido, mas tendo pessoas ao seu lado, reforce com essas pessoas, procure um profissional para te ajudar a se reerguer psicologicamente e denuncie, procure uma delegacia e denuncie essa pessoa. Não continue, porque você merece ser amada, você é digna de ser amada sim. E qualquer dúvida, né, qualquer fala, compartilhamento que vocês queiram fazer, estamos aqui, vamos adorar conversar com vocês, né, tentar aí auxiliar de alguma forma e manter essa interação com vocês por aqui, tá bem? Um beijo e até a próxima.